Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Suspensão pelo cometimento de infrações específicas. Sabe aquela velha história de que fulano tem habilitação há mais de 20 anos, nunca cometeu sequer uma infração, mas cometeu uma agora e que vai suspender a habilitação dele? Isso realmente pode acontecer e você quer saber por quê? Fica comigo, depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Pessoal, a penalidade de suspensão do direito de dirigir é uma das que estão elencadas lá no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Nada mais é do que um impedimento temporário para que aquele condutor conduza veículos em via pública. E esse período que ele vai ficar sem dirigir vai depender do tipo de infração que ele cometeu, vai depender, se não foi o caso, do acúmulo de pontos em seu prontuário, enfim, uma série de coisas que devem ser analisadas para que ele tenha esse período fixado para o cumprimento da suspensão. Uma primeira pergunta que você deve se fazer é a seguinte: como que eu faço para saber se a infração que eu cometi, ela prevê a suspensão do direito de dirigir? É muito simples. Quando você estiver em mãos com a notificação de autuação, notificação de penalidade ou o auto de infração de trânsito, verifique qual foi o artigo violado. Uma vez que você tem esta informação em mãos, agora você vem aqui para trás do meu computador que eu vou te mostrar como consultar se esta infração vai lhe gerar a suspensão ou não. Esse daqui é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, basta você verificar o artigo, faz uma consulta aqui e você deve observar a questão da penalidade. Citando um exemplo, digamos que a infração que você cometeu é do artigo 209A do CTB, a infração de evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar o seu pagamento ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida. A infração mais conhecida como evasão de pedágio. Você percebe que aqui tem a informação que é uma infração grave e tem aqui ó, a penalidade multa. Se tiver apenas assim, ó, penalidade de multa, tranquilo, saiba que você não vai ter a penalidade de suspensão aplicada. Mas atenção, cuidado com a suspensão por acúmulo de pontos. Mas neste vídeo eu não vou abordar esse tema, porque eu já gravei um vídeo bem completo aqui explicando como que funciona esse tipo de suspensão. Vou deixar o link aqui na descrição. Dá um confere para você entender mais. O foco aqui desse vídeo é falar a respeito de infrações que por si só já prevê a suspensão do direito de dirigir. Agora imagine que você olhou aí no auto de infração, ou olhou na notificação e viu que a infração que você cometeu é a do artigo 210 do CTB, que é por transpor sem autorização bloqueio viário policial. É uma infração de natureza gravíssima. Agora olha só a penalidade. Multa, apreensão do veículo, vocês desconsiderem, não existe mais essa penalidade, também já gravei vídeo por aqui. E temos aqui também a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Opa, já acenda um alerta. Meu amigo, se você cometeu essa infração, saiba que além de você ter que pagar a multa, você vai sim ter um processo de suspensão do direito de dirigir. João Paulo, mas por quanto tempo? Calma que nós vamos responder isso aqui mais adiante. Mas continuando aqui nos exemplos, digamos que você olhou aí no auto de infração, na notificação, e viu que você cometeu a infração do artigo 170 do CTB, que essa daqui por dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Também uma infração de natureza gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Já pode se preparar, você também vai cumprir uma suspensão. Agora digamos que você cometeu essa infração aqui, ó, artigo 165 do CTB, a famosa infração por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Tanto essa infração aqui, artigo 65 ou 65A, temos as mesmas penalidades. E qual é a penalidade prevista aqui? Olha só, multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Mas aqui nós já temos uma informação a mais, ó, por 12 meses. Ué, que estranho. Aquelas infrações que nós constamos aqui não trouxe período. Essa daqui já trouxe. Pois é, pessoal, realmente, algumas infrações de trânsito que prevêem a suspensão de forma específica já traz aqui pré-fixado qual é o período que aquele condutor vai ter que cumprir de suspensão. Aqui está um grande exemplo, artigo 65 e 65A. Mas a maioria das infrações não traz um período fixado. E aí, como é que fica nesse caso? Como que eu vou saber qual vai ser o período de suspensão que eu vou ter que cumprir? Aí nós temos que ir para uma regra estabelecida aqui no artigo 261 do CTB. Olha só, o artigo 261 diz o seguinte: a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. O inciso 1 está falando a respeito da suspensão por acúmulo de pontos. Conforme eu disse, não vou entrar aqui nesse tema porque já tem vídeo por aqui, beleza? Então eu vou direto para o inciso 2, que é o que nos interessa para esse vídeo. Porque diz que também deve ser imposta a penalidade de suspensão por transgressão às normas estabelecidas neste Código,
cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. É por isso que muitos condutores acabam não entendendo por que ele tem 10, 15, 20 anos, 30 anos de habilitação, tá com o seu prontuário limpinho, de repente ele comete um deslize, comete uma infração e além de pagar multa já vai ter que cumprir suspensão. Isso costuma ter dificuldade para entrar na cabeça de muitos condutores, mas é por conta disso, porque algumas infrações do CTB já prevêem a penalidade de suspensão de forma específica. E aquelas infrações que o Código de Trânsito Brasileiro não traz um período pré-fixado para que aquele condutor cumpra a penalidade, aí temos que nos atentar a essa regra aqui, ó, prevista no inciso 2 aqui do artigo 261, que diz o seguinte, olha, no caso do inciso 2 do CAPT, o inciso 2 está falando da suspensão pelo cometimento de infração específica. Qual vai ser o período? De 2 a 8 meses. Pessoal, o mínimo 2, o máximo 8. E quem é que vai decidir isso aqui, ó? É a autoridade de trânsito que vai aplicar a suspensão. Ela vai verificar aqui a questão do prontuário, vai verificar aqui, né, o histórico desse condutor e ela pode aplicar tanto o mínimo como pode aplicar o máximo. E também, certamente, vai levar em consideração qual foi o tipo de infração que ele cometeu. Eu já vi casos aqui que a autoridade já aplicou o período máximo, por exemplo, uma infração do artigo 91, forçar passagem entre veículos, porque foi levado em conta ali a gravidade da infração. Mas, em regra geral, o que eu costumo ver por aqui é que se aquele condutor tem um bom prontuário, por exemplo, esses aí que têm habilitação há 10, 15, 20 anos, nunca teve um histórico de suspensão, normalmente a autoridade aplica o período mínimo de 2 meses. Lembrando, isso aqui para aquelas infrações que o CTB não traz um período pré-fixado. Aquela que o CTB já traz o período, por exemplo, artigo 65, 65A, que é de 12 meses, é isso e pronto, acabou. Não tem como ser menos. Exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, os exemplos que eu acabei de citar, artigo 65, 65A, entre outras. E, no caso de reincidência no período de 12 meses, ou seja, aquele cidadão cometeu a mesma infração novamente no período de 12 meses. Cometeu hoje, daqui a 3 meses ele cometeu novamente. Aí já vai mudar aqui o período que ele vai ter que cumprir de suspensão, que pode ser de no mínimo 8 e no máximo 18 meses. Respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. Pessoal, o inciso 2 do artigo 263, eu também já gravei um vídeo por aqui, fala a respeito da reincidência em algumas infrações de trânsito, que se isso vier a acontecer, o cidadão na segunda vez já não vai ter um outro processo de suspensão. Ele vai ter um processo de cassação do documento de habilitação. Mas eu te convido a assistir o vídeo que eu já gravei por aqui, falando a respeito de infrações que caçam a sua CNH. Em resumo, pessoal, são mais de 20 infrações previstas no CTB que por si só já prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Por isso é muito importante você ficar atento aí, porque por mais que você tenha um histórico bom, tenha um prontuário bom, você pode acabar tendo que cumprir uma penalidade de suspensão. E é claro, pessoal, aqui é só um pequeno resumo a respeito desse tema. Se você quiser aprofundar o conhecimento, quiser saber como é que funciona o processo administrativo de suspensão e cassação, quer aprender como recorrer contra essas penalidades, você precisa conhecer os meus cursos de trânsito. O link é o primeiro que está aqui na descrição. Dá um confere que eu tenho certeza que com esse curso você vai poder defender condutores de todo o Brasil, porque ele vai te preparar para isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se sim, eu peço que você me ajude, deixa aí o teu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Eu também te convido a me seguir no Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, que por lá eu busco trazer conteúdos diários, seja no feed, seja no story, tudo para poder fazer você entender o nosso trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!